Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins, estou chegando com mais uma aula de matemática para a turma do nono ano. Hoje nós vamos continuar falando sobre as propriedades dos radicais. Então, na aula passada nós falamos sobre a primeira propriedade dos radicais, que é quando eu tenho o índice igual ao expoente do radicando. E quando isso acontece, a gente viu na aula passada que basta você cortar o índice e o expoente e jogar a base para fora. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho a raiz quinta de 3 elevado à quinta. Então, nós chegamos à conclusão que já está nessa forma, já está no que define a regra, ou seja, a propriedade dos radicais, a nossa primeira propriedade. Então, quando eu tenho índice igual com o expoente, basta jogar a base para fora, que no caso aqui é o que acontece. Eu tenho 5 e 5, eu vou simplificar e jogar o 3 para fora. Ou seja, eu atendi a primeira propriedade dos radicais. No exemplo 2, eu tenho a raiz quarta de 16. Vocês vão perceber que a raiz quarta de 16 não tem expoente. Se não tem expoente, o expoente aqui é 1. Mas eu posso simplificar o número 16 para mim estar substituindo e ver se eu encontro um valor igual ao que está no índice. Então eu vou pegar o 16 aqui e vou fatorar. 16 dá para mim ir por 2, que vai dar 8. Continua sendo par, eu vou por 2, que vai dar 4. Dá para ir por 2, que dá 2. E 2 continua sendo par, dá para você ir por 2, que dá 1, usando os critérios de divisibilidade. Encontramos, para substituir o 16 agora, a base 2, foi o que se repetiu. Então eu vou fazer o radical, colocar o seu índice, que é o número 4, e a minha base agora vai ser o número 2. E o expoente será a quantidade de vezes que ele se repetiu. Então, eu contando aqui, eu vou perceber que esse 2 repetiu o que? 4 vezes. E aí, eu voltei para a minha primeira regra, ou seja, para a minha primeira propriedade dos radicais, que quando o índice, que agora é 4, está igual com o expoente do radicando, que também é 4, eu posso cortar eles e jogar a base do radical ou do radicando para fora. Então minha resposta aqui seria 2. A gente já tinha visto isso na aula passada e hoje eu vou continuar mostrando outras propriedades. Então a primeira propriedade eu fiz a revisão aí, nós vamos passar e ver a segunda propriedade. Então a segunda propriedade é quando você aparece no radical números que podem ser simplificados, números do índice e números do expoente que pode ser simplificado. Ou seja, tem a definição aqui, a raiz enésima de a elevado a n será igual a n dividido por p, que p no caso aqui vai ser um divisor comum de m e de n, e aí eu vou ter uma nova resposta, um novo radical simplificado. Então, quando você olha para esse radical aqui, você percebe que tanto 6 quanto 4 são pares. Então, você pode simplificar ele por 2. Então, você vai simplificar aqui. Então, você ia fazer um radical, um símbolo de radical, e vai simplificar quem? Você vai simplificar quem foi que ele disse que simplifica? O m e o n, ou o n e o m, tanto faz. Então a gente está aqui na fórmula, ó, dividindo por um fator comum, que esse fator comum você vai procurar. Então por quem é que a divisão vai dar certo.
Então 6 eu posso dividir por 2, que dá 3. O 10, a base, vocês viram que ele só manteve a base, continuou sendo A. E dividiu agora o valor de M pelo P, que no caso o P é o fator comum. Quem é o fator comum de 6 e 4? 6 e 4, o fator comum é 2. Eu estou colocando aqui para visualizar para vocês. Então eu vou manter a minha base, que é o número 10. E quando eu simplifico, 4 dividido por 2, eu encontro 2. Então tá aí, simplificado. Vocês podem perceber, o índice aqui está maior do que o expoente do radicando, portanto, você já tem a sua resposta. Então, utilizando a segunda propriedade dos radicais, a raiz sexta de 10, a raiz sexta de 10 elevado à quarta é igual à raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado. Nós temos mais um exemplo aqui. Aqui eu tenho a raiz 12 de 64. Então o que você vai fazer? Ou a 12ª raiz de 64. O que você vai fazer? Vocês vão perceber que aqui, quando não tem ninguém, tem 1. Mas esse 64 você pode decompor ele em fatores primos e encontrar uma base. Então nós podemos fazer isso. Então vamos pegar aqui o 64 e vamos fatorar para ver quem vai ser a nossa base do radicando. Então 64 dá para mim ir por 2, que eu encontro 32. Dá para mim ir por 2, que eu vou encontrar 16. Se você não sabe essas divisões, vocês podem estar armando um ladinho do caderno. 16 dá para ir por 2, que vai encontrar 8. 8 continua sendo par, você vai por 2, que vai encontrar 4. 4 dá para você ir por 2, e você encontra 2. Que dividindo por 2, nós encontramos 1. E chegamos ao final da nossa fatoração. Então agora nós vamos substituir aqui por a base. Quem é o número que está no índice? O número é 12. A minha base, que era 64, se tornou quem? Se tornou o número 2. E ela se repetiu quantas vezes? A gente já aprendeu lá na regra 1. Ela se repetiu aqui 6 vezes. Então, ficou elevado a sexta. Então, nós voltamos para o exemplo da letra A aqui. E vamos procurar, então, um fator comum que simplifique 12 e 6. Esse fator comum pode ser quem? Pode ser o número 2 também. Mas eu estou colocando 2, isso é só coincidência. Pode ter situações que vocês encontrem por outro número. Então agora nós vamos recolocar o radical e vamos fazer essas divisões aí. Então eu tenho aqui 12 dividido por 2 é 6. E mantenho a base do radical, como menciona aqui a fórmula, na propriedade 2, e simplifica aqui também. 6 dividido por 2 é quem? 3. Olha só o que acontece. Aqui ainda dá para vocês simplificar. Só que agora por quanto? Dá para vocês simplificar por 3. Então aqui agora nós podemos simplificar por 3. 6 dividido por 3 é 2. Quando é o número 2, ele não aparece no índice, não colocamos, então vai ficar sem ninguém aqui. Mantemos a base, que é o número 2, e vamos dividir aqui também por 3. 3 dividido por 3, 1, que também não usamos. Portanto, a minha resposta era quem? A raiz quadrada de 2. Vimos aí a segunda propriedade. Vamos passar e ver mais uma propriedade. Então aqui eu tenho agora a terceira propriedade, que é a raiz
de uma raiz. Ou seja, quando vem uma raiz embaixo de outra raiz. O que diz a regra? Quando vem raiz de outra raiz, nós simplesmente multiplicamos os índices, como mostra a fórmula aqui. Então a fórmula ela está mostrando para vocês aqui. E quando você tem raiz de outra raiz, ela vai ser igual à base que aparece no radicando, só que os expoentes serão multiplicados. Então nós vamos transformar aqui em uma única raiz e vamos fazer o seguinte: nós vamos multiplicar 3 vezes 2 é igual a 6. Quando não tem ninguém aqui é porque tem 2. 6 igual 6. Quem aparece no radicando? 64. Então aí, agora o que você vai fazer? A gente já acabou de ver na questão, na propriedade 2, que o 64 fatorado eu encontro como base o número 6, não, número 2, melhor dizendo, desculpem, e que esse número 2 ele se repete 6 vezes. A gente acabou de fazer. Se você tiver dúvida é só voltar o vídeo e ver que a gente já fatorou o 64, por isso que eu não estou fazendo a fatoração novamente. Então aqui o 64, voltamos para quem? Para a primeira propriedade, onde os índices estão iguais. Então se os índices estão iguais, a gente só corta e joga fora. Então você ia cortar aqui o 6 e o outro 6 do expoente e ia jogar o 2 aqui fora. Portanto, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é igual a 2. Lembrando que se você quiser também extrair essa raiz, que você já sabe aqui, ela ia dar o mesmo valor, porque se eu mantenho aqui, que às vezes tem alguns casos que é possível, como nesse caso aqui apareceu que é possível. Então se eu colocar raiz cúbica e essa raiz eu conseguir extrair, muita gente sabe ela de cabeça, a raiz quadrada de 64 é 8. Então agora ficou o que? Ficou a raiz cúbica de 8. Se você resolver, vai aparecer esse mesmo 2 aqui. Por quê? Porque você vai fatorar o 8, ó, e quando você fatora o 8, o 8 dá por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, quando você faz isso aqui, quem foi a base agora? Esse 8, ele modificou de 8 para 12, a base do radicando, e ela repetiu o que? 3 vezes, como você pode ver aqui, ó. Então, que conclusão a gente chega? Que mais uma vez nós estamos na propriedade 1, ou seja, na nossa primeira propriedade onde os índices são iguais. Quando os índices são iguais, nós só jogamos a base do radicando para fora. Então tá aí a resolução. Nesse caso, vocês notam que não é possível extrair a raiz cúbica de 2, ela já está menor. Então o que você ia fazer? Simplesmente aplicar a primeira regra que eu fiz aqui, ó. 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, 15, raiz quadrada de 2. Tá aí quando você tem uma raiz de outra raiz. Como é que faz? Atendendo a terceira propriedade dos radicais. Vimos a terceira propriedade, vamos passar e ver mais duas propriedades. Eu tenho aqui a nossa quarta propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto dos fatores desse produto. Então vocês podem perceber pela fórmula que eu tenho aqui a raiz enésima do produto de A vezes B sendo igual à raiz enésima de A e a raiz enésima de B. Então vocês têm dois modelos para resolver quando aparece produto. Quais são os dois modelos? Você pode simplesmente manter o radical e multiplicar os números. Então quando você multiplica aqui 4 vezes 25, vocês encontram 100.
E aí, extraindo a raiz quadrada de 100, a gente encontra 10. Tá aí, você fez uma maneira e atendeu o que? Essa primeira regra aqui. Só que ele diz que eu também posso separar. Eu posso fazer a raiz enésima de cada número. Então eu posso separar aqui, ó, a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. E aí eu posso resolver isso aqui também, que com certeza eu vou chegar a essa mesma resposta. Então vamos lá. A raiz quadrada de 4 é 2. Sinal que vem é vezes, eu estou usando essa segunda forma. E a raiz de 25 é 5. Quando eu faço a multiplicação de 2 vezes 5, eu encontro 10. E aí eu já estou com a minha resposta feita. Eu atendi aí o que? A quarta propriedade, que é a raiz de um produto é igual ao produto dos fatores desse produto. Está definido aqui na fórmula. Eu coloquei todas as definições com A pertencente aos reais positivo, vocês sabem disso. Se o número for negativo, não existe nos reais. E N, que é no caso o expoente, pertencendo ao conjunto dos números naturais. E sempre o N sendo maior do que 1, ou seja, aqui nunca pode ser 1 ou menor do que 1. Então nós vimos aí a quarta propriedade. Vamos passar e ver mais uma propriedade, que é a propriedade onde a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. Essa aqui é bem parecida com a de multiplicação. Quer dizer o seguinte, que você pode tanto extrair a raiz dessa forma, aqui ó, só não voltar, você já pode extrair a raiz aqui, caso você saiba, ou você pode fazer ela separada. Então aqui eu tenho duas raízes para mostrar para vocês como é que ele fez. Então, considerando a expressão raiz quadrada de 25, ela tem duas maneiras de ser resolvida. Se você resolver aqui a raiz quadrada de 25, eu já coloquei a resposta para vocês. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 9 é 3. Portanto, vocês encontram 5 terços. Então, você atendeu aqui, atendeu esse começo da fórmula. Mas você também pode fazer de forma diferente. Você pode pegar esse mesmo valor e extrair a raiz enésima de cada radicando, que foi o que ele fez. Então ele pegou aqui ó, a raiz de 25, essa mesma questão, e a raiz de 9, usando separadamente. Então, usando separadamente, eu encontro a raiz de 25 é 5 e a raiz de 9 é 3, ou seja, o mesmo valor. Daí a última propriedade que a gente ia ver hoje, explicada para vocês. Como hoje a gente já aprendeu todas as propriedades, também vai ser possível a gente fazer a simplificação de radicais. É outro assunto que eu quero mostrar para vocês. Então, como simplificar um radical? Para simplificar um radical, você simplesmente vai utilizar das regras que a gente já aprendemos lá atrás, só que com um grau de dificuldade a mais, ou seja, uma informação a mais. Qual é essa informação? Que vocês, para simplificar um radical, sempre devem deixar os valores que aparecem no radicando igual com o índice do radical. Então, quem é o índice que aparece aqui? O índice que, se não apareceu ninguém, é porque ele é 2. Então, eu tenho que fazer essa base ficar igual com o índice que aparece aqui. Então, eu tenho 10 elevado ao cubo. Então, dá para montar um grupo de 10 ao quadrado, porque eu estou atendendo a propriedade que aparece no índice. E vai ficar um 10 sozinha, porque a gente viu lá em potência que multiplicação de mesma base, a gente conserva a base e somos o expoente. Então, como eu tinha 3 aqui no expoente, mas o meu índice é 2, eu tenho que fazer grupo de acordo com o índice. Então, vou fazer grupo de 2 em 2. Então, eu encontrei um grupo aqui
e um 10 sozinha. Por que esse 10 vai ficar sozinha? Porque na propriedade de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, se eu somar 2 mais 1, fica 3. Então, o que acontece agora? Agora eu vou aplicar o conhecimento que eu adquiri lá atrás. Quando está igual com índice, o que a gente faz? Corta e joga fora. Então, esse daqui ó, está igual com índice. Então, eu vou cortar esse expoente e vou jogar essa base para fora. Então, eu vou jogar aqui para fora do radical. E esse aqui, ele não está podendo ser cortado. Por quê? Porque ele não está igual com índice. Então, ele permanece no radical e a minha resposta já está pronta. Então, a raiz quadrada de 10 elevado ao cubo, na verdade, é 10 raiz quadrada de 10. Outro exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado à sétima. O que vamos fazer? Vamos fazer grupo de acordo com o índice. Quem é o índice? O índice é 3, então nós vamos agrupar o número que aparece no radicando de 3 em 3. Então, se eu tenho 2 à sétima, eu vou agrupando de 3 em 3 até chegar a 7. Então, eu vou colocar um 3, vou colocar o produto, que é vezes, vou colocar o 3 novamente, e aí eu já vou somar para ver quanto é que eu tenho. Que eu tenho 7 aqui, eu tenho que deixar igual. Então, 3 mais 3 dá 6. Então, para chegar a 7, está me faltando apenas o 1, que não é necessário colocar, a gente já aprendeu que não precisa. Mas aqui eu tenho certeza que se eu somar esses expoentes, a soma deles será 7. Então, o que eu faço agora? Eu volto lá para a minha primeira propriedade, e o que está igual com índice, eu vou cortar e jogar fora. Quem é que está igual com índice? Esse daqui e esse aqui, ó, estão igual com índice. Então, quem eu jogo para fora? A minha base. Então, eu vou jogar para fora o 2 e o outro 2. Então, 2 vezes 2. E esse aqui eu não posso jogar ele para fora. Por quê? Porque ele não está igual com índice. Então, ele vai permanecer dentro do radical. Então, mantenho aqui raiz cúbica de 2. Só que antes eu tenho uma multiplicação para resolver. De quem? De 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. A quem? Raiz cúbica de 2. Então, essa é a minha resposta. Por último, vamos fazer essas duas aqui que faltam. Então, nós temos aqui que fazer grupo de acordo com o índice. Então, nós vamos, o índice agora é 2, que a raiz é quadrada. Então, o primeiro passo é fazer isso aqui, ó. Então, 2 ao cubo dá um grupo de 2 ao quadrado e um 2 sozinho. Por quê? Porque eu preciso de 2 ao cubo. Então, 2 mais 1, 3. Já coloquei isso aqui. Agora, nós vamos seguir e fazer grupos de 2 com esse 5. Eu tenho 5 à quarta. Então, vai ser 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Olha o que acontece. O que estiver igual com índice, nós vamos cortar e jogar fora. Então, quem é que nós temos aqui igual com índice? Nós temos esse 2, esse 5, que vai ser jogado para fora, e esse 5 aqui, ó. Então, nós vamos cortar o que estava igual com índice e vamos jogar a base para fora. Então, 2 vezes 5 vezes 5. O que não está igual com índice permanece no radical. Quem foi que permaneceu? O 2. E a multiplicação que ficou, a gente vai resolver. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50. Raiz quadrada de 2 é a solução dessa questão. E por último, nós temos aqui a raiz quadrada de 75. 75, vocês já perceberam que ele não veio simplificado. Então, nós vamos simplificar, será o primeiro passo.
Vamos fazer aqui a simplificação de 75. Dá pra gente ir por 5. 75 dá para ir por 5. Vai dar 15. Né? 15 dá para ir por 5, dá para ir por 3. Você quem escolhe. Eu vou por 5 aqui só por questão de organização. 15 por 5 dá 3. E 3 dá para ir por 3, que dá 1. Quem vai ser a base de vocês? O 5, que se repetiu quantas vezes? 2 vezes. E o 3, que se repetiu apenas uma vez. Então, esse 75 fatorado, os fatores primos deles é 5 quadrado vezes 3. O que está igual com o índice, nós cortamos e jogamos fora, que no caso é o 5, né? Aqui está igual com o índice 2, ó. Aqui é 2, aqui é 2, então o 5 vai ser jogado fora. E o 3, que não estava igual com o índice, ele permanece na raiz, resultando 5 raiz quadrada de 3. Gente, então era isso. A gente viu a parte de simplificação de radicais e também as propriedades dos radicais. Fiquem todos com Deus e até uma próxima aula.